Olá, gente, sejam muito bem-vindos ao Pod Idoso, Vozes da Velhice. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativa o sininho no YouTube, hein? E a gente tá no Spotify também. Segue a gente nas redes sociais, faz lá os comentários, compartilha com todo mundo, porque é muito importante para nós. E é claro que a gente não pode esquecer dos nossos patrocinadores. Eles nos ajudam a levar as vozes da velhice para todo mundo. Farm Idoso, Altamed, Home Sênior, Reabilitar e aí o PRJ. E agora estamos aqui cheios de expectativa porque vamos para mais um episódio, porque eu tenho certeza que será incrível. E hoje estamos aqui no Pod Idoso com amigos especiais. Eu estou aqui com o Dr. Marcos Lopes Heleno, diretor jurídico da AILP, do Sindilp RJ, o Yuri e o Renan, que são sócios da Home Sênior, gestores da primeira ILPI do Brasil, Casa São Luís. Não é, Renan? Não é, Yuri? Claro. E hoje temos uma conversa especial sobre um tema que impacta diretamente milhares de famílias no Brasil, as instituições de longa permanência para idosos, conhecidas como ILPIs. E para falar sobre esses desafios, avanços e o futuro desse setor, recebemos aqui com muita honra o presidente do Sindilp, Dr. Fernando Binello, ele que é médico. Eu vou deixar ele se apresentar para vocês. Oi, queridos, tudo bem? Prazer em estar com você mais uma vez, prazer em estar com todos. Prazer é isso. Meu nome é Fernando Binello, eu sou médico, tenho ILPI há 40 anos, quase tão velho como a São Luís. Né? E a gente tem uma vivência de casa geriátrica muito grande, numa época que chamava-se casa geriátrica. Esse nome ILPI foi colocado em 2005 pelo governo, porque entendia que as pessoas colocavam posada, pensionato, asilo, mas na realidade prestavam o mesmo serviço, o governo colocou esse nome, que ninguém sabe falar, né? Horrível, pouco ventado. Ninguém conhece, isso aí é... Então a galera continua dizendo é asilo, é isso, etc. E a gente tem que entender que por mais que algumas situações, a Simone se incomoda muito com isso, né? Porque o asilo, nós, durante muito tempo, vamos estar com essa marca de asilo, porque é mais fácil, porque aqui é ILPI. ILPI que, às vezes, quando eu entrei para o CONDEP, que é o Conselho de Defesa e Proteção do Idoso do Rio de Janeiro, há 5 ou 6 anos atrás, e falava ILPI para os nossos conselheiros governamentais, não sabiam o que era. Os caras eram conselheiros do CONDEP, não sabiam o que era ILPI. Então, imagina a população em geral. Mas, então, são muitos desafios normais da vida. Acho que eu não vejo grandes problemas também. As pessoas ficam assim, no meu tempo era assim. No meu tempo é esse. Mas, Fernando, aproveita aqui e conta um pouquinho da tua trajetória. E são muitos anos, né? Você foi vice-presidente do CONDEP, são anos de gestão. Conta um pouquinho aí pra gente. Gente, eu não tenho uma história romântica para dizer para vocês. Eu falei uma vez, esse cara é maluco e tal. Não. Eu iniciei a ILPI, Casa Geriátrica, em 1986, com um único objetivo, quero ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro lícito, normal. Com 25 anos eu já queria ganhar dinheiro. Eu queria ganhar antes até, né? Mas fazia. Amigos juntaram com o objetivo de fazer, nós éramos médicos, todos, 4 médicos, amigos, irmãos, eram padrinhos de casamento. Já matei 2 deles, só tem um agora. Ainda bem que aqui é Pod Idoso, né? 2 grandes amigos que se foram. A gente se montou para fazer, a ideia era fazer um lugar para ganhar dinheiro. Era um cardiologista, 2 neurologistas e eu como cirurgia cardíaca, não tem nada a ver. A ideia era que alguém fizesse a gestão, porque era uma coisa muito simples. E esse foi o objetivo. Demorou uns 3 meses para ver que não era nada disso. Primeiro, não se ganha dinheiro com essa facilidade. Ganha dinheiro, sim. Hipocrisia falar que não ganha dinheiro, porque senão você não estaria vivendo. Né? Mas tem que trabalhar, tem que se dedicar. E numa época que era bem diferente, né? Porque eu estava lembrando de uma fotografia de uma técnica de enfermagem minha, nos anos 90, recebendo os medicamentos de uma família, ela fumando e o familiar fumando, na casa geriátrica. Outros momentos, outra vida. É legal também, era o que acontecia naquele momento. E tinha as particularidades. Eu fiz a casa geriátrica, alugada a casa, fazia, era um negócio legal, assim, no começo meio familiar, meu pai administrava, uma tia me ajudava, etc. Eu ia uma vez por mês, porque eu fazia cirurgia cardíaca, residente de cirurgia cardíaca. Você acha que era mais amador?
Completamente amador. Você não tinha fiscalização, você não tinha ideia, as pessoas não faziam ideia do que era, você não tinha controle. Eu colocava técnico de enfermagem, eu falar sobre o negócio de colocar médicos, falaram aí, para falar sobre isso também, porque eu era médico, né? Eu achava que seria interessante, mas nem tinha isso. E não tinha custo de cuidador. Quem fiscalizava ILP antigamente era médico veterinário. Também tinha, porque fazia parte do contexto, mas nem tinha fiscalização, para dizer a verdade. Não tinha. A fiscalização começaram a ser forte depois da Santa Genoveva, né? Porque começou a ter um escândalo, etc., penalizando as instituições privadas por uma situação gerada por uma instituição pública-privada, porque a Santa Genoveva era uma casa privada, em Santa Teresa, onde tinha um convênio com o Estado, não o Estado, o governo, né? Que pagava uma ninharia, querendo, como até hoje, que se faça com uma ninharia um serviço de primeiro, né? Então, olha, eu vou te dar R$100, pode viajar de classe executiva. Era essa a ideia. E pessoas de mau caráter, não posso dizer que não, acumulavam idosos num ambiente salubre, etc. E acabou, teve uma calamidade, morreu muita gente. A partir dali começou a ser vinculado. Mas o idoso, naquela época, não era um negócio ventável. O legal era a criança, né? Pelé falou, né? Olha as criancinhas e tal. Naquela época não seria. O idoso agora dá mais ibope, dá mais dinheiro e as pessoas ficam mais focadas. Mas dinheiro que eu digo é política, né? Que eu tô falando, sim, né? sim. E, Fernando, considerando esses 40 anos que você ficou à frente, né, como gestor, o que você acha que mudou nesse cenário para bom e para ruim? Cara, eu acho que a gente teve, eu não vou dizer bom e ruim, depende da posição, né? Sim. Você está. Mudou. Nós temos fiscalizações de órgãos legais que nos orientaram muita coisa, nos ensinaram muita coisa, até para você poder vencer as dificuldades que eles nos impõem. A gente melhorou as qualidades. Você tem um entendimento, quer dizer, hoje eu tenho um idoso que está na minha casa tem uns 3 meses, para se recuperar de uma AVM, de um derrame, que foi mais fácil, que ele foi responsável pela mãe dele há 20 anos atrás. Entendeu? Então, ele procurou espontaneamente porque ele viveu isso há 20 anos atrás, que já era falar naquela, você vai colocar tua mãe numa casa geriátrica, você é um cara mau, etc. Eu falo muito isso também. Uma vez eu atendi um cara, Sérgio, nunca vou esquecer o nome dele, de Petrópolis, não sei se ele vai escutar a gente. O Sérgio chegou para mim e falou o seguinte, eu vim aqui, mas eu não quero vir aqui. Eu não quero colocar minha mãe numa casa geriátrica, eu não quero abandonar minha mãe. Eu acho isso uma coisa horrível, minha mãe me criou, me ajudou, etc. Eu quero estar com ela, mas a sociedade, o senhor entende, a família e tal, tem que colocar hoje. Eu falei, tá. Você mora com sua mãe, né, Sérgio? Não moro com ela. Entendi. Mas então você vai ver quase todo dia, quase toda semana. Não, ela mora em Petrópolis, eu moro no Rio. Então você passa os fins de semana com ela? Não posso, porque eu trabalho, tenho meus filhos, vou de 15 em 15 dias. Falei, Sérgio, olha só, abandonar a tua mãe tu já fez. Vamos ver onde é que você vai abandonar ela. Concordo, isso aí. Isso aí eu vou ter que concordar. Você vai abandonar a sua mãe lá em Petrópolis, ou você vai abandonar num local que vai dar para ela dignidade, socialização, assistência. É isso que você vai resolver. Hoje existe uma visão um pouco menor do estou abandonando, sou mal visto no meu colega de trabalho, entendeu? Isso. E as fiscalizações nos ajudaram também. Nós, gestores, não estamos menos amador. E a Simone, no Rio de Janeiro, tem uma força muito grande nisso, porque com o advento do Covid, né? O Covid, na época do Covid, na Itália morreram todos os idosos. Então a gente sabia que ia morrer todo mundo da casa geriátrica, depois nós ia morrer também, todo mundo ia morrer, ia ser um espetacular. Foi assustador. Aí, assustador. Pela ignorância, a gente não sabia o que ia acontecer. Com esse susto, a Simone, puxando por outras pessoas, eu não fiz parte disso, entenderam que não somos competidores, não somos adversários. Uniu, né? Nós somos parceiros. Uniu. E vamos nos unir, então, para que esse evento de morte seja celebrado todo mundo junto, né? Uma cerimônia única de morte, etc. E, brincadeira, a gente conseguiu superar, a humanidade superou o Covid, com todas as restrições e dúvidas que são políticas, até e de saúde também. Mas aí ela fez um grupo, a associação fez com que a gente conversasse e evoluiu para que temos um sindicato e que a gente tenha essa reunião aqui, porque isso pode ser falado. Você me perguntou sobre o que eu fiz depois. Aí, cara, quando eu fiz cirurgia cardíaca e as casas, eu fui comprando casas, fui fazendo casa geriátrica, eu tenho 3 casas geriátricas hoje. Eu gosto de casa geriátrica, acho um termo legal, melhor do que asilo e LPI também. Mas, E aí eu falei, cara, eu preciso devolver o que esses idosos me deram. Eu acho que eu tinha que devolver. Vou fazer uma casa geriátrica para pobre, não vou gastar, eles não vão pagar nada e eu vou fazer tudo. Impossível. Fazer aluguel, ser fiscalizado, pagar, não deu. Aí eu vi na possibilidade do CONDEP, que é esse conselho, que as pessoas têm que entender que é o Conselho Municipal de Defesa e Proteção da Pessoa Idosa, misto, sociedade civil e governamental. É uma maneira de eu poder estar junto e ver situações do CONDEP que pudesse ajudar.
Não é nenhuma hipocrisia dizer que eu entrei para me proteger também. Eu quero fazer parte agora do pessoal que fiscaliza. E depois eu vi que o governo municipal não entende nada, o estadual muito pouco, o federal nem sabe o que a gente tem. As pessoas podem ter até boa vontade, mas não têm conhecimento. Está melhorando um pouco mais. Como falei vocês, os conselheiros não sabiam nem o que era ILPI na época, muito menos CONDEP. Nós não sabíamos o que era CONDEP, né? Sim. E a gente passou, então, a fazer esse tipo de... Eu falei, eu passei a me dedicar e ver que o idoso precisava da gente mesmo. E é uma maneira de eu retribuir ao idoso o que o idoso me deu, sobre todos os aspectos. Apesar da crítica da minha família, que você fica perdendo tempo, agora sindicato, etc. Não, mas é uma maneira de eu fazer. Então, e é interessante, assim, porque até relembrando um pouquinho, né? O Fernando sempre com essa eloquência dele, né? Todo mundo espera ele falar nas assembleias do CONDEP. Verdade, né? verdade. Quando ele não fala, todo mundo fala assim, cadê o doutor Fernando? Cadê o doutor Fernando? E aí, ele acabou que a IUP, a gente está em 5 anos aí, né? E a ideia era trazer o Fernando... Era sempre a nossa proposta trazer o Fernando como presidente do sindicato. Né? E a coisa aconteceu, né, Fernando? Aconteceu. Eu me sinto muito honrado com isso, de ver que os meus pares entendem que eu posso ser o porta-voz de uma situação, de uma posição muito necessária, mas muito divergente. Então, eu fico muito feliz e procuro fazer o melhor para isso. Até porque, Fernando, falando como advogado, hoje você tem um sindicato dos hospitais ou você tem um sindicato do comércio, restaurante, hotelaria, e nenhum desses dois vão atender as necessidades de uma ILPI. Então, essa via nova que se abriu, digamos assim, começou com o Estado de São Paulo, o primeiro sindicato que tem no Brasil, e agora o Rio está sendo o segundo a ser criado e formado. Né? Ela vem muito nessa pegada de poder, de fato, ter algo, né, que faça sentido para o gestor, né, e para a ILPI. E como é que nesses 40 anos foi toda essa continuidade de trabalhos e de relações trabalhistas sem um sindicato próprio? Como é que as LPIs faziam nesse tempo aí? Quando eu montei a ILPI, procurei o contador e me apresentou um advogado, Gerôncio. Eu posso falar que ele deve ter morrido já, né? E o Gerôncio falou o seguinte, assim, doutor, esquece, nada, não assina carteira, isso é bobagem. Eu falei, como não assinar carteira? Não, porque você não vai assinar de 10, um vai reclamar, esse um você leva para a justiça, o Ministério do Trabalho faz as contas, você negocia, paga pela metade 10 vezes. Eu falei assim, mas e a pessoa? E o ser humano está trabalhando? Isso é uma coisa hipócrita, não é isso? Como eu falei para vocês, ganhar dinheiro é legal, eu gosto, mas lícito. Olhar meu dinheiro, saber se eu ganhei meu. Sim, sim. E falar isso não é nenhum absurdo, né? Então, aí eu abri mão desse cara e a gente fez. Mas era assim, era meio bagunceiro, porque você colocava serviços gerais, você não precisava dessa série de assistência que você tem hoje para fazer, que depois eu descobri que você pode fazer através de contrato, né, trabalhista, com pessoas de terceiro grau, fisioterapeuta, fono e tal, etc. Mas o pessoal de serviços gerais é um povo, baixo, é uma pessoa que tem primeiro grau, segundo grau, uma sacanagem você não assinar a carteira desse cara nem pagar o que ele tem direito. Não olhar, você não conseguir dormir, não olhar na cara, ver eu estou em netos, né? Ver meus netos, então não tem sentido isso. Então, mas era assim, muito bagunçado mesmo. Pra ter ideia, o conceito de quem orientava era essa, não assina. E aí você hoje está crescendo. Você não tinha um sindicato, a nossa referência era o SES, Sindicato Estabelecimento de Empregados de Saúde, que não tem a ver com a gente. Aliás, eles mandam, ficam mandando, corresponde até hoje. Eu mantinha uma relação com o Sindiosp, né? Sindiosp, porque para ter uma referência também de fazer nossos reajustes anuais, tudo isso. Eu tinha uma casa que chamava-se Pensionato no Grajaú, né? Eu tinha meu alvará como pensionato, porque você pagava menos IPTU, era bom também, né? E era legal. Ludibriar o governo legalmente é muito legal, faz bem. Brechas da lei, as brechas permitem. E hoje, assim, a gente vê que a gente recebe, né, lá na IUP toda hora consulta dos gestores. A gente está recebendo cobrança de sindicato e a gente orienta, olha, esse não é um sindicato porque não é da o nosso. Categoria. A gente não está na área de saúde. É muito importante as pessoas entenderem. Cadê a câmera? Assistência. A sua é aqui. É muito importante entenderem que casa geriátrica, LPI, asilo, qualquer nome que vocês queiram, é uma instituição domiciliar para o idoso. É o idoso que tem que ficar no local para que ele possa ser alimentado, que ele possa ser ajudado a ir ao banheiro, para que ele possa receber medicações da mão de alguém que possa dar, não ele pegar, porque ele já não enxerga mais, pega 2 comprimidos e toma, etc. Todos vocês que estão me escutando, todos vocês têm alguém que já caiu. Todos vocês têm alguém que já deixou de tomar um remédio, já fez na crise hiperglicêmica ou hipoglicêmica, que deixou de comer. Todos, porque é normal, o idoso está lá. E nós que moramos no balneário, Rio de Janeiro é um balneário, não tem velho no Rio de Janeiro. Você tem necessitado.
Eu mostrei para eles aqui meu sogro de 90 anos, Beijão Pedro, que, pô, é um cabeça ótima, só tem um defeito que é ser flamenguista. E ele, se você fala com ele a possibilidade de ir para uma casa geriátrica, ele enlouquece, porque ele é um cara que sabe quanto é 2 mais 2. Agora, eu tenho um hóspede de 60 e poucos anos, que eles fizeram um derrame, um AVC, etc., e precisam dessa ajuda. Então, mas casa geriátrica é domicílio, é abrigo para idoso. Não tem necessidade de saúde. Estava falando num lugar que tem médico o tempo todo. Sim. Eu acho muito legal que a casa geriátrica tenha um médico. O abrigo tinha médico o tempo todo. 24 horas. Não é? Beleza, tenha médico e cobre para isso. Pode cobrar, pode ter médico, pode ter bailarina, artista, pode pagar pagar, o que você quiser. Pô, mas o que a gente tem que oferecer é alimentação, limpeza, higiene, cuidados para a vida diária. Se nisso você tem condições de oferecer a tua enfermagem de 24 horas, que quase todos nós fazemos isso, sim, é ótimo, dá uma qualidade. Você quer colocar a tua mãe com um cuidador que fez um curso pela televisão, pelo celular de 120 horas, que nunca trocou uma fralda? Essa pessoa vai cuidar da sua mãe? Não falando mal dos cuidadores, se eles brigam comigo. Vamos qualificar esses cuidadores para que eles possam trabalhar em casa geriátrica. Exatamente. Essa é uma posição que o sindicato e a associação têm também. Uma pós-graduação, uma residência de cuidador. O cara faz o curso dele lá, na igreja, no diabo que carrega, etc., mas depois ele vai ser qualificado pelo sindicato, pela associação, para que ele possa fazer a gestão de cuidados de um ser humano ou de seres humanos que habitam uma ILPI. Lembrando que ele é o primeiro olhar, né? Exatamente. Tá no dia a dia. Então, nós não somos um hospital. Podemos colocar o que quiser, e aí você, familiar que vai colocar o seu ente querido ali, vai pagar aquilo que foi oferecido. Sim. Agora, não dá para também ter casa geriátrica, acho que não tem nada, né? Isso já saiu dessa função. Mas essa é uma ideia. Então, Fernando, assim, a gente até gosta de puxar esse assunto com você, porque você fala de uma forma simples, que o familiar que nos ouve entende, né? Então, ILPI, o que é instituição de longa permanência para idosos? Para você, de uma forma muito simples. Cara, a ILPI, o Casa Geriátrica, etc., é um local onde você vai pegar o idoso que está hoje convivendo com ninguém, que está convivendo sobre a sua gestão por telefone, pelo WhatsApp, pelo FaceTime, que agora melhorou muito, melhora mais a consciência. Falei com a minha mãe hoje 30 segundos. Que eu acho. Chamada de vídeo. Chamada de vídeo, num local onde ela vai estar com seus pares, pessoas da idade dela, com as referências dela de... Integração social. Integração de Silvio Santos, Aguinaldo Raiol, sei lá, Demônio e tal, para que eles possam... Alimentação 6 vezes por dia, com a coisa regrada, uma fisioterapia que tem a ver com ela e não a ver com a fisioterapeuta. Eu me lembro, meu pai, eu tinha uns 35 anos, meu pai, eu nasci, ele tinha 40 anos, bem mais idoso, eu combinava de almoçar com ele uma vez por mês. Filho bom pra caramba, né? Porque eu dava plantão, trabalhava, cirurgia cardíaca, tinha filhos e tal, e gostava de jogar um bolezinho de praia, mas uma vez por mês eu almoçava com meu pai domingo, às 3 horas da tarde, porque eu ia à praia primeiro, que era o domingo que eu tinha livre, para depois almoçar com ele. Eu chegava, estou falando rápido para dar tempo, eu chegava, ele já tinha almoçado, porque ele tinha 70 e poucos anos, estava cansado, a empregada fazia um macarrão, meu pai é italiano, eu vim da Itália, vocês sabem, ele fazia um macarrão, ele comia, e 3 horas da tarde eu ia comer, ele pedia para levar ele para casa para dormir. Aí eu falei assim, pô, que filho babaca eu sou, o que eu estou fazendo com meu pai? Nada. Então, eu passei a entender que eu tinha que almoçar meio-dia naquele domingo, falei com a minha esposa, briga de esposa com o normal, com a minha não, vou almoçar com o velho um domingo por mês, meio-dia, onde ele quiser, para comer o que ele quiser, e não vou à praia, não vou fazer nada, falar das coisas nossas. Então, acho que isso é uma relação de casa geriátrica, é isso, você colocar o cara que vai estar lá com a nós fazendo coisas para que seja agradável para ele, não para a gente. Sim. Eu tenho famílias que chegam assim, vamos visitar na hora do almoço. Eu falo assim, eu queria que você não viesse na hora do almoço. Porque eu vejo pela minha mãe ficava assim, tão emocionada, tão excitada em me ver, que ela não queria comer, entendeu? Então, está me atrapalhando na gestão. E a gente pode falar bem disso, né, Fernando? Porque, assim, nós somos os mais velhos aqui, né? Pouca coisa. Mas, assim, nós institucionalizamos nossos pais, né? Eu institucionalizei meu pai, você institucionalizou a sua mãe, dentro das nossas instituições, né? Então, assim, eu acredito que muitas vezes você fala muito sobre cuidado e acaba não fazendo o que você fala, né? E pelo menos a gente vive o que a gente acredita, né? Isso eu acho bastante importante. Minha mãe passou nos últimos 3 anos que ela ficou na casa geriátrica ir mais à missa, porque a missa vai até ela, né? Na minha casa eu sou católico, do que ela quando ia à minha igreja São José, no centro da cidade. Mamãe foi curadora, provedora de lá. Porque ela não conseguia ir, não conseguia olhar, etc. Então, eu estava privando ela da possibilidade de ir à missa, né? Ela estava sendo privada porque estava em casa. Então, na casa geriátrica, ela passou a ter essa convivência com idosos a fazer isso. E eu, quando ia
na função de filho para visitar, era o filho pentelho normal. Esse armário está mal arrumado, cadê o lençol da minha mãe que eu não estou achando? Faz parte do pacote, você tem essa visão. E não é feio, não. A família tem que estar junto, tem que estar reclamado da gente mesmo. Uma coisa, Fernando, ficando atento ao olhar da legislação hoje e de todo o processo legislativo, a gente tem cerca de 216 projetos de lei tramitando hoje entre Senado Federal e Câmara, a gente já conversou sobre isso, com os mais diversos assuntos. Tem um 2867 de 2024 que fala, por exemplo, que a LPI tem que ter médico e enfermeiro 24 horas e outras atrocidades nesse sentido. E qual é o papel, qual é o olhar do sindicato sobre isso? E o que o sindicato tem feito em relação a isso? Marcos, eu acho que essa visão dos políticos em ter essas 260 leis lá, e aqui no Rio a gente está querendo implementar também, eu acho válido, eu acho que tem a ver, acho que é olhar, porque os políticos somos nós que elegemos eles, então é a sociedade que está lá, que passa a ver agora o idoso também. Evidentemente, eles são mal assessorados, não porque também são pessoas mau caráter, porque não conhecem a história. Eles querem dar uma resolubilidade para a sociedade. Então, falam situações como essa. Essa lei própria, a CPL, confronta com a lei estadual, com a lei federal, que diz que não pode, não é médico, é abrigamento. Os caras nem sabem disso. Exato. Quando alguém fala o seguinte, não, eu tive agora num lugar, acho que São Paulo, Brasília, que a moça do Corém, a enfermeira do Corém, dizendo, não, enfermeiro não pode ensinar para o cuidador o que ele tem que fazer, porque o cuidador não pode dar os remédios. Mas a Anvisa permite que faz. Então, é um desconhecimento. Cabe ao sindicato, à associação, e por isso que você, gestor, tem que nos apoiar nisso, apoiar financeiramente, não é só falando, não, pagar o sindicato para que a gente possa se mobilizar e ir para Brasília, já que você não vai, eu vou nos defender, né? Eu e você, todos. Então, para poder passar e orientar para eles isso. Olha, é legal, vamos fazer, como eu falei no começo, há 40 anos atrás, não tinha fiscalização. E a fiscalização nos ajudou a crescer, a melhorar, dentro de um critério que hoje no Rio de Janeiro eu acho muito interessante. A gente brigou muito com vigilância sanitária, com MP, etc., mas nos ajudaram muito também. E hoje tem, pelo menos na vigilância, um entendimento muito claro como é que é fiscalizar uma ILPI, na maioria das vezes. Sempre tem, bicho, sempre tem grandes imbecis que têm pequenos poderes. Isso é normal. Mas a gente também tem que se adequar e também entender que nós não estamos com a razão o tempo todo, né? Então, isso é importante. Nós, gestores, que eu quero dizer. Então, acho que o sindicato é fundamental para levar para esses relatores, olha, a lei, a proposta é muito boa, mas, olha, poderíamos modificar assim, porque já tem uma lei federal que diz que é assim, assado, e vamos adequar, e vamos fazer, etc. E sempre lembrando que, até que mude, nós somos abrigamento de idosos há mais de 60 anos. Sim. Até que mude, mas ali é Até porque se assistência social toda. Exatamente. E aí, com esse movimento se destaca a importância da sociedade civil. Né? Exato. De usar o movimento sindicato para ter uma representatividade perante os órgãos. Né? E fazer mudar. A sociedade civil é que move o mundo, bicho. Olha, os políticos estão lá porque nós votamos neles. Sim. Se você perguntar para 10 pessoas, talvez 9 não saibam quem votou para vereador e para deputado estadual, mas quer reclamar. Sim. O cara sabe se votou no Lula ou no Bolsonaro e quer encher a boca para falar nisso. Agora, e o cara que faz as leis, que vai nos representar no nosso bairro, no nosso estado? O cara não sabe fazer. Então, nós temos que estar lá para mostrar o que é isso. A sociedade civil é muito importante para se posicionar. Agora mesmo nós tivemos o nosso amado de deputados fazendo uma lei de blindagem, uma PEC de blindagem, né? Que a sociedade civil gritou, em 3 dias o Senado já desligou. Então, a gente tem que fazer essas movimentações. É claro que ali tem um apelo muito maior que o nosso. Sim. Hoje tem 160 mil idosos abrigados em LPI, com um percentual muito esmagadoramente maior de LPI privadas. Mas existe esse pessoal, 160 mil, você pode colocar o dobro de famílias, estão falando, então, que tem um número expressivo de brasileiros que vivem a nossa realidade. E outros não vivem por questões financeiras, senão gostariam de colocar também, não é verdade? E também os projetos. A gente tem que estar presente, Marcos, só para finalizar, temos que estar presente, sempre em Brasília, no estado, no município. Hoje eu acabei de falar outra vez com aquela assessora daquele vereador para a gente fazer reuniões, porque a gente tem que mostrar para as pessoas que fazem as leis que já existem leis. Sim. Vamos adequar a nossa realidade e fazer o melhor para o idoso. É o lobby do bem, né? Que o pessoal fala que é advocacy. Gostei disso. O lobby do bem. Porque tem o lobby do mal, né? Vai privilegiar setores, né? Categorias. Pessoal do Flamengo. Tem o lobby do bem, que você realmente chama para atenção. Tem comissões, né? A gente verifica isso, né, doutor Marcos? Que lá em Brasília, por exemplo, tem comissões que você vai e não tem ninguém. Só 1, 2 deputados levantando a mão e o projeto passa. E quando a gente viu, já passou e não tem ninguém lá para defender, nem para explicar, nem para chamar o cara e falar, olha,
Não é por aí, esse não é o caminho. Você está Exatamente. entendendo o que é que você está... Um exemplo disso é a nossa lei estadual. É, A 8.049. Exato. Né? Hoje eu Ela todo mundo passou reclama. porque não Mas tem será que representação. nós não fomos também responsáveis por isso? É exato. Claro. Por quê? houve programação. A gente não sabia, porque não estava procurando. Exato. Mas quando veio, há uns 3 ou 2 anos atrás, quando veio aquela lei, que era aquela PL, que era para colocar na lei estadual, né, Marcos? Ninguém falou, E Simone, de colocar a nutricionista, Mas etc., nós falamos. que nós estávamos lá, aí os caras entenderam que não tinha sentido. essa Exato. situação. Sabemos que era Flávio Mas porque a gente Serafim, tem que estar né? presente. Para estar presente como E foi uma audiência instituição, pública. foi Uma audiência Audiência pública. E pública. lá ele voltou atrás. Exatamente. Quando ele ouviu a gente Para conseguiu estar trazer pra presente ele. nisso, a gente tem que estar mobilizado. Nossa, através da associação ou de sindicato. Nós tivemos outro exemplo agora, clássica, foi com os cuidadores. Né? Ah, sim. Nós estávamos em Brasília e aí a coisa estava acontecendo. Tiramos a PL no dia da votação. No dia da No dia votação, da votação da PL, nós conseguimos tirá-la de pauta, conseguimos emendar ela e melhorar. Sim, acho que isso mostra a organização da sociedade civil, que é aquilo que você estava conversando antes comigo, sobre que o Luiz falou, o promotor. O Ministério Público está para fazer cumprir a lei. Eles não fazem a lei. E nós estamos para pressionar os legisladores que fazem as leis, coisas que sejam interessantes para nós, para o povo, né? Porque esse negócio também fala assim, tem idoso, tem que ter assim. Cara, eu conversei isso lá em Brasília. Muito velho em Brasília, aqueles deputados, aqueles senadores, até experiência de amigo, mas você tinha morrido, estava lá, aquela andando. Verdade. Então, aí tem que ter um médico o tempo todo lá, para cada um. Se você está vivo, você precisa de uma assistência. Isso é normal. Sim. E essa assistência pode ser alcançada ou não. Né? Porque senão você não tem condição de você estar em qualquer esse ambiente aqui. Eu sei que aqui tem uma ambulância, não tem, gente? Vocês trabalham aqui, tem uma ambulância aqui que fica aqui nesse faz local. shopping. Mas parte da brigada, é né? suficiente para todos nós que estamos aqui, velhos, idosos, cardiopatas, etc. Não é suficiente. Então, não pode ser a ferro e fogo, mas tem que ser lembrado, tem que ser feito. Então, voltando a dizer, nós temos que organizar com a sociedade civil, nós estamos organizados como associação, a IUP e Sindiup, e vamos levar a voz de nós, gestores, que defendemos o idoso, porque certamente, você sabe disso, vocês também, hoje, os idosos que estão com a gente são muito mais parentes nossos do que deles. Sim, com certeza. Porque a gente fica preocupado se come, se fez, se É está isso mesmo. arrumado, se está É isso bonito, mesmo. se está feliz. A gente liga para a família para dizer, bicho, tem umas 3 semanas que você não veio, dá um pulo aí. Não é isso? Estou falando mentira? Sim. Não, Então, não. a Nenhuma. gente passa a ser família. Nenhuma. Se as pessoas entendem isso que a gente faz, no meu caso, porque eu sou médico e gosto de gente, porque eu fiz medicina, porque eu gosto de gente, eu toco as pessoas, eu não tenho problema, isso. Não precisa acreditar nisso, não. Eu quero que o idoso fique lá comigo muito tempo vivo para eu receber meu dinheiro. Então pensa nisso. Então a gente trata bem eles. A gente trata como se fosse nossos É parentes. o que eu costumo falar. Se a pessoa não entende, olha pelo lado comercial. Qual de nós quer que o idoso morra dentro da ILPI? Ninguém. Que isso, Né? né? A gente quer o melhor Existe cuidado, a a vaidade, melhor. a vontade que eles fiquem bem, a existe dois felicidade lados, deles existe de dois ver. Quanto mais viver, melhor para o E o gestor. Então, movimento do é uma sindicato. falácia dizer que o gestor não quer cuidar direito da pessoa idosa. Seria uma burrice. Enquanto ser humano, também médico, né? Eu fiz cirurgia cardíaca, como falei com vocês, eu parei de operar. E o cirurgião é um cara muito vaidoso, né? Naturalmente. E essa vaidade eu levo para minhas casas, né? Do orgulho de ter alguém com 103 anos, como você falou que tem 2 pessoas, você deve ter mais centenários também, que está comigo há muito tempo. O orgulho de ver as pessoas felizes, de terem engordado quando chegaram lá, Sim. né? De terem uma referência de colocar a camisa para ver um jogo de futebol. Questão da autonomia, né? De conseguir legal, exercer. eu me sinto feliz com isso, entendeu? Talvez até uma posição meio boba de acreditar que você, naquele segmento, naquele micro-universo, você é um deus, porque você promove alimentação, começa justiça social em termos de espaço, quem vai contratar a televisão, Tem você um tem o propósito, né? Tem um controle propósito. do ar-condicionado, né? Aquele Nós negócio. tivemos recentemente na CSL um passeio agora, dia 18. Tive que participar do passeio e até falei com o Renan que agora eu participo de todos. Me chama também, hein, pô. Me E chama aí também. nós É levamos muito bom. eles para tomar café. E aí, quando a Casa São Luís assumiu a parte de 60 da prefeitura, eu tive um problema muito grande lá, social, né? Conflito, né? O ticket é muito alto, eu tenho gente com classe social bem elevada, no particular, e eu tenho aquele conflito das pessoas de regime de abandono que vieram. No primeiro momento, eu tive familiares me ligando e etc. Aconteceu de tudo até a gente conseguir normalizar isso, Sim. fazer uma organização também onde eles se sentem confortáveis. O que aconteceu? Que a gente foi tomar um café e eu parei do lado de uma idosa que ela é privada, ela sentou, olhou, tinha um idoso da prefeitura olhando uma área, tava para ver ali a fiscal, né? E aí ela falou assim, cara, eu queria falar com você que eu tô surpresa. Quando eles entraram, eu fiquei muito com medo. Fiquei com medo que o que fosse acontecer. Sim. E olhando para ele agora, 6 meses depois, ele é outra pessoa. Ele é uma pessoa que eu hoje considero um amigo meu.
tomo café com ele, eu almoço com ele, a gente participa das festas. Eu já não consigo mais ver o que eu via há 6 meses atrás. E aí a gente vê a questão que... A gente fala muito do financeiro, óbvio, o cara tem que existir, isso tem que custear de alguma forma. Óbvio. Mas quando você olha para a interação social, você olha a oportunidade que uma casa pode dar... Mesmo que seja no fim da vida Sim, daquela pessoa, isso é fantástico. fantástico. Você traz para ela uma conexão com uma pessoa que ela jamais conseguiria ter. São prazeres que são impagáveis. Né? E aí eu falei, pô, preciso estar em todos agora. E alguns até choraram, né? Pô, chorar. Um chorou do início ao fim. Isso dá propósito de vida, né? Isso Se a gente- isso é maravilhoso. destaca a importância do que é uma Se a gente empresa. ficar aqui falando sobre cuidado, a Ah, gente vai isso. passar Ah, a vida inteira aqui falando São os sobre cuidado. pedaços melhores. Mas, Fernando, me fala o seguinte: qual a missão do sindicato? O que você considera a missão do sindicato? Quando fui chamado para fazer a presidência do sindicato, eu falei assim, pô, que coisa chata, já tem associação que me representa, tá todo mundo aqui. Eu acho uma bobagem isso, a associação tem que fazer tudo. E aí você vai, é fora da minha esfera, né? A gente vai estudar, vai ver. Nós temos hoje uma assessora que nos coloca muito a realidade dos sindicatos. A gente entende que são coisas que caminham juntos, mas têm objetivo. O objetivo é comum, é o bem-estar comum tudo, mas tem os caminhos para chegar lá diferentes. E aí eu entendi que o sindicato hoje tem uma representação, nos permite falar de igual para igual com o setor público. Hoje você conversa, nós temos reunião dia 30 agora com uma comissão onde vai estar o presidente da comissão, no comitê onde vai estar o presidente da comissão do idoso do Estado, que é o deputado Munir, vai ter o Ministério Público, vai ter Vigilância Sanitária, vamos ter nós do sindicato, da associação, você tem em Brasília respaldos disso, temos reuniões com vereadores para poder dizer que antes nem a associação conseguiria tanto isso, porque o sindicato representa politicamente também. E evidentemente, essas pessoas têm interesse em saber que essas 160 mil pessoas que estão abrigadas em LPIs têm famílias e podem votar. Essa história que idoso não dá mais voto não existe. Exatamente. Você tem os funcionários também que terem o melhor. Então, eu acho que o sindicato tem esse escopo de nos representar perante o poder público. E a partir daí, e também as suas classes. Sim. Hoje você não precisa conversar com a mineira de serviços gerais dentro da Sindicato de Serviços Gerais. Vamos fazer com que o Sindicato de Serviços Gerais dê ILPI, voltando, né, às casas geriátricas, que é um perfil diferente. A técnica de enfermagem da casa geriátrica tem uma conversa com a gente diferente, a faxineira, tudo isso. Então, acho que o sindicato tem essa proposta. Primeiro, diálogo de igual para igual com o poder público. Segundo, conversar, os centros de convenção, não, as conversas de convenção financeiras, né, convenção salariais. As convenções. Você também fala do acordo coletivo de uma maneira melhor. E, então, acho que é fundamental por causa disso, coisa que eu não entendia antes. Não. Como médico e cirurgião, que é muito objetivo, também acho uma palhaçada. Eu acho que deveria ser uma coisa representar tudo. Mas o jogo é esse. Não é assim, o jogo é esse. Vamos jogar o jogo. Vamos criar, então, as situações de ser representadas. Já que a gente está com o Dr. Marcos aqui, que é jurídico tanto da associação como do sindicato, Dr. Marcos, quais foram os avanços até agora com a entrada do sindicato, com o aparecimento do sindicato? Perfeito. Colocar 2 questões. Lá, na lei que vai discutir sobre a questão do piso da enfermagem, tem um ofício da ILP, da associação. Infelizmente, não tinha sindicato aberto até lá, porque teria uma representatividade política legislativa muito maior. Então, assim, avanços que a gente já considera a gente conseguiu agora marcar, por exemplo, essa audiência pública para discutir a Lei 8049 de 2018 e a necessidade de se rever. Com algumas questões são pontuais, por exemplo, terapeuta ocupacional, que ninguém consegue achar. Né, um profissional que está peso de ouro, aí você não tem a fiscalização, é punido por isso. Na verdade, o CREFITO está formando muito poucos. Então, é um problema que não é da instituição em si, mas do mercado de trabalho. Então, isso é um dos pontos que refletem a necessidade da alteração da lei. E, para a gente ocupar esses locais, através do sindicato, porque a associação, por mais que ela tenha uma relevância, e a gente tem conversado muito sobre isso, que inclusive o que gerou, né, a fundação do sindicato, ela também tem um limite de atuação. Tanto que eu inclusive, fiz um ofício para o CREFITO 2, solicitando que eles se pronunciassem em relação ao quantitativo de profissionais de terapia ocupacional. Né? Eles se colocaram à disposição, mas acredito que agora, pelo Sindilp, a gente consiga uma força maior. Tem uma maneira de pressão para essa reunião acontecer de maneira mais objetiva. E uma outra questão, por exemplo, quando eu fui para Brasília e comecei a conversar com um senador, deputado federal, para poder discutir PLs e questões de mudança de lei, eu me surpreendi. Porque eles não sabiam que era uma LPI, não sabiam que éramos nós, né, os gestores. Mas estavam fazendo PL. Mas estavam fazendo PL. E aí eu fui tentar indagar ele. Ele falou, mas a culpa não é minha, a culpa é de vocês.
Vocês não tiveram aqui Exatamente. antes. Por que só agora que eu estou conhecendo vocês? Exatamente. Então, assim, até respondendo um pouco a questão, Renan, que a 8049 passou porque faltava a união dos gestores. Faltava alguém que falasse pelos gestores, que tivesse essa representatividade. E o sindicato ele vem exatamente nesse esteio. Junto com a associação, agora nós temos a Federação das LPs do Brasil, que está dando mais força política ainda. Então, acho que é muito importante para que todo mundo venha a se associar, se sindicalizar, para ter essa união. Porque depois não adianta, como meu pai falava, chorar pelo leite derramado. Você depois conseguir uma lei, tirar a eficácia dela, a vigência, é muito pior do que tentar barrar ela ou tentar alterar ela nos pontos que ela precisa ser alterada e adaptada. Marcos, esse depois é muito interessante, porque sempre me perguntam o seguinte, acho que para vocês também, né? Sim. Em 2050, teremos 29,5% da população com mais de 60 anos, idosos, etc. Ah, legal. E o que se fazer, o que se aguardar, o que se esperar para 2050? Em 2050, gente, eu vou estar com 90 anos. E hoje, né? Eu tô fudido quando eu não pode. Eu tô 90 anos, então já tô morto se eu não estiver aqui. Então, qual é a premissa da sociedade civil governamental em relação a 2026? Exatamente. É isso agora. E aí entra o sindicato da associação, para que a gente possa contribuir com leis que façam um funcionamento viável para o gestor, agradável para o idoso que vai se albergar com a gente, ser nosso hóspede, e para o familiar também. Então, é mês que vem que a gente tem que pensar. Sim. E a gente vai chegar em 2050. Eu nasci em 60, estou em 25, estou chegando. Mas é passo a passo. Não dá para a gente pular os créditos, entendeu? Esse é que eu penso. Então, é fundamental essa união. Sob o nome de sindicato, associação, não importa o nome que seja. Tenho claro que tem os nomes do governo que são colocados. A gente tem que estar unido. Mas a gente caminha junto, né, Fernando? Claro, a associação e o sindicato caminham Se junto. complementam. Eu acho. A ideia é ser bom. Claro. Para todos. E a gente agora aqui, assim, para isso estar acontecendo, né? E graças ao sindicato, né? Porque tem muito da tua contribuição de trazer os patrocinadores, trazer os parceiros, né? E aí eu queria que você falasse até para o gestor que está nos ouvindo aqui, o que o sindicato pode trazer de benefícios para a ILPI, para os gestores, né? E apoiar. Eu vejo assim, de uma maneira macro, fundamentalmente a gente estar inserido no contexto das PLs e das modificações das leis. Isso é uma maneira macro. Agora, tem o dia a dia. Eu tenho 2050, né? Mas tem o dia a dia. Qual é o dia a dia que eu acho que a gente pode fazer junto do sindicato? A gente tem, já fazemos isso, apresentar para os nossos gestores afiliados, associados e sindicalizados, prestadores de serviço que façam um serviço de bom padrão, Perfeito. com um custo aceitável para todo mundo e que tenha um retorno, uma sustentação para nós do sindicato para diminuir até o custo da mensalidade. Esse é um ponto. Eu acho que nós temos que fazer uma central de vagas, que a gente já faz informalmente, né? Uma pessoa está procurando assim, uma central de vagas de verdade, falando sobre locais, valores, etc. Porque, volto a dizer, gente, se uma ILPI, uma casa geriátrica, quiser colocar médico de plantão 24 horas, enfermeiro, neurocirurgião, bailarina, então legal, tem que colocar mesmo e cobre por isso. E vai ter gente que vai pagar. Sim. Tem o Flávio da Casa Branca, né? Flávio, um abração. Tá? Ele fala, eu quero ser a ILPI mais cara do Rio de Janeiro. Não me importa, eu quero colocar 50 mil reais. Eu quero oferecer um caviar, ele dá uísque. Bacana. Eu não posso. Meu grupo de atendimento é diferente. Então, eu acho que nós da associação, para oferecer isso, uma central de vagas, uma central de funcionários de RH, que nós tínhamos com o pessoal de Curitiba, porque é muito ruim o RH dele lá. A gente não consegue conversar sobre RH aqui, porque a gente tem tantos problemas que o RH fica... mas de lado, que também é muito ruim nosso RH. Muito ruim. Aquele funcionário que fica migrando de casa em casa, exato. que vai colocando na justiça, que não faz as coisas legais. Faz besteira em um. Depois passa besteira para outra. E a gente não se fala para ver. Famílias também. Tem as famílias também animadas, né? Que não pagam, sai, passa um ano, vai para a tua, fica lá um ano, paga 3, 4 meses e vai para outra. Então, acho que tem mais coisas operacionais para ser feitas, mas, evidentemente, nesse momento, para o Rio de Janeiro particularmente, a parte de lei, de PLs é muito importante. E assim, ainda falando como advogado, como especialista na área, há uma ausência de uma lei federal sobre as LPIs. Então, por exemplo, aqui no estado do Rio a gente tem a lei estadual, só que tem outros estados que não têm lei, nem município, e querem legislar. E querem criar uma série de exigências, enfim, que não existem na lei.
E eu entendo que o sindicato também é importante para isso, para garantir segurança jurídica, Claro. para garantir o cumprimento das E normas. nós aqui no Rio somos espelhos. A gente já tem nossa lei estadual, que a gente quer melhorá-la para que seja boa para todos. O Sindicato de São Paulo existe há muito tempo, mas é inoperante. O nosso começou antes, o nosso sindicato, nossa associação é muito mais operante, porque nós somos espelhos. Se passa no Rio, gestores de outros estados, vai passar para aí também, pode ter certeza. Então, nos ajude a fortalecer a federação para que juntos a gente possa levar projetos de lei regionalizados até, talvez, porque você tem uma diferença do preço da Coca-Cola em Manaus e de Porto Alegre, acredito eu, né? Sim. Uma cirurgia cardíaca tinha, não me lembro essa diferença. Então, tem isso, mas que com um denominador comum. Eu acho que tem que fortalecer e essa é a união mesmo. E, Fernando, e todo gestor acaba querendo ouvir a tua opinião, né? Sempre a gente vê nos grupos, todo mundo, doutor Fernando, o que o senhor acha disso, o que acha daquilo? Daqui a 10 anos, para o gestor que nos ouve, o que você imagina, como é que estarão as RLPIs? Cara, eu acho uma coisa que acontece, eu vejo... hoje já existe, eu já tomo conhecimento timidamente da procura espontânea de alguns idosos na ILPI, coisa que era inadmissível para mim há uns 5 anos atrás. Já começa a acontecer. Sim. Creio que mais tarde, mais se aproxima disso. Acho que é uma coisa geracional, né, gente? Porque desde que eu vim morar aqui, eu sempre tive empregada, nunca coloquei lixo para fora, essas coisas assim. Então, mas as pessoas que estão vendo agora já não tem tanto empregado, os filhos chegam mais tarde, não tem tanta coisa, então começa a trabalhar. Talvez esse cara, daqui a 10 anos, com 70 anos, ele... cara, eu não estou afim de me preocupar em fazer compra, em fazer... Eu vou para um local, tipo um residencial, onde eu posso ser servido, como a gente viu lá do pessoal da Espanha, né? Sim. Então, acho que é legal, essa é um lance. Daqui a 10 anos, essas mudanças. Eu acho que as leis, a gente vai conseguir implementar através do sindicato, da associação, leis que sejam favoráveis ao idoso dentro do LPI, porque não é só para o gestor, não, para o idoso. Sim. Porque se a lei fala que tem que ter médico 24 horas, eu não vou cobrar R$1.000 mais, vai ter que ser 2.000. Porque eu, como médico, vou querer ganhar mais dinheiro. Exatamente. Eu vou querer ir para o meu conselho e falar o seguinte, tem que ter médico em LPI? Tem. 24 horas por dia, a minha hora é tanto, tem que pagar tanto, como a enfermagem quer fazer com o pessoal delas. Entendeu? Exatamente. Vamos fazer isso, porque Exatamente. nessa festa, e me desculpem os demais, de se hospitalizar em LPI, quem manda é o médico. Não tem Exato. Então eu vou querer ganhar mais também. Mas eu acho que vai ter essas mudanças gradativas. E eu acho que uma coisa assim, não é nem que você faz 10 anos, para o gestor novo que está começando, para o cara que vai montar as ELPs, está tendo... Ih, está piscando. Está tendo uns lances agora de... como é que é o nome? Franquia de LPI. Sim. Então, o cara, fez lá, tentou, tem uma loja de uma pizzaria, fez direito, não deu uma porra nenhuma, vou fazer uma franquia de velho. Porra, bacana. O cara vai lá fazer franquia de velho. Como um amigo nosso fez em Botafogo, e ele pegou as informações de São Paulo. Só que São Paulo é outro mundo, velho. São Paulo não tem a nossa lei de legislação, São Paulo faz frio, aqui não faz. Aí o cara pegou e depois ele me diz, mas não está dentro da nossa lei aqui. A gente fala que o Rio não é para amador. Aí você... Então, eu acho que é importante... O Rio não é para fraco. O gestor novo, o cara começando, saber as leis. Saber pegar todas as RDCs, estudar, ver o que faz, ver o que ele pode fazer e estar presente. Perfeito. Tá. Se você vai montar qualquer coisa, do botequim a um espaçonave, você que é o gestor, você que é o dono, você que empresta o nome, você tem que estar presente. Acho que isso aqui é uma... Olha, eu tive um professor que falava assim, fala fácil, não complica e não se enrola. Exatamente. E você é o cara. Fala fácil, não complica e não se enrola. Me deixa aqui 2 recados. Um para o gestor e o outro para uma família que queira institucionalizar o seu ente querido. Da família, eu vejo muito assim, que depois as pessoas me perguntam se está no momento, se é a hora certa. Se você perguntou, tá. Se você se deu conta de perguntar, tá, porque você tem uma série de blindagem antes de chegar nisso, entendeu? A mesma coisa, você está naquela situação da dúvida, não quero falar, então, se você começou a se perguntar, é porque o teu ente querido, né, teu pai, tua mãe, tua madrinha, etc., já está numa situação que já esqueceu alguma coisa, o fogão já ficou assim, já ficou parado na parede, já deixou de pagar contas, e já está, é claro, deixar de pagar a conta não é uma coisa inerente para se colocar em LPI, né, claro, porque tem que ter dinheiro também, né? Mas estou falando assim, em termos gerais. Então, acho que a gente tem que ter começou o questionamento, começa a olhar isso com calma. Acho que esse é um ponto para a família. A parte orçamentária é fundamental, não dá para discutir isso, tem que ter a parte orçamentária. Sim. E seria um papo para a gente falar sobre as casas, os locais clandestinos. Vai ser um assunto que vai estar esgotado agora, não dá tempo, mas seria que falar sobre isso. Mas
o dinheiro é fundamental. Mas tem que procurar aquilo que se adeque ao perfil do teu pai, da tua mãe, a proximidade, eu acho que é importante, a você para poder prestar esse serviço. Esse é o que eu peço para a família, é isso. Para o gestor, é o que eu falei, sabe as leis, sabe conduzir o que vai estar acontecendo, esteja presente dentro da tua ILPI para você ver as dificuldades. E eu falo isso para o meu time. Apesar de ser filho único e ser cirurgião cardíaco, eu aprendi uma coisa na vida, o seguinte: eu não quero que a minha palavra seja certa, eu quero que dê certo. Se você deu ideia, não deu certo, todo mundo está crescendo. Está valendo, né? Se nesse todo mundo eu estou envolvido, porra, bicho, é isso que eu estou querendo, entendeu? Então, acho que isso tem que ser, né? Não é essa, ter uma humildade de entender que as pessoas têm opinião, sim, que o frentista, o cara que está trocando a fralda, o cara que está fazendo a comida tem opinião. Né? Eu quero fazer a comida. Eu gostaria de fazer bife com fritas e pasta e macarrão todo dia. Mas o bife com fritas para os nossos idosos, que 80% não tem os elementos, não tem os dentes, porque eu vou fazer para me vangloriar, e macarrão que de repente enjoa. Então, entender as pessoas que estão trabalhando com a gente, fazer isso. Sim. E, evidentemente, sem ser vulgar, tem que ter o bastão na mão. Você tem que tomar atitudes e tem que estar. E para isso, tomar atitudes, conheça as leis, veja as legislações, esteja presente. Fernando, sempre muito bom falar contigo, o tempo voou, né? Meu pai fala que quando o papo é bom, o tempo passa rápido. Então já chegamos no fim. Próxima vez, vinho, né? Vamos sim, no próximo ano. No próximo tem que ter vinho. Tô contigo. Gostei também. Esse é o presidente. O resto é o resto. Eu trago. Te agradecer demais pela sua fala, pela sua presença aqui, seu tempo, por você se colocar à disposição no sindicato, porque a gente sabe que tem uma série de compromissos, viagens. Você foi comigo para Brasília, viu que não é fácil, né? Foi com a gente. Então, te agradecer por você estar aí presente com a gente, falar que juntos, de fato, somos mais fortes e que agora o sindicato, a associação e a federação são a voz do gestor. Então, agora você que é gestor, você não está mais sozinho. Você tem agora um sindicato, você tem uma associação, você tem uma federação que te representa. E o nosso papel aqui é cuidar de quem cuida. Vocês cuidam dos idosos. Nós queremos cuidar de vocês. Perfeito. Fernando, deixa eu te perguntar. Eu acho que, para a gente finalizar, cuidar de LPI não é fácil. A gente sabe que é um desafio todo dia. A gente conversa aí pelo WhatsApp, por telefone, troca ideia. E assim, mas para você deixar aí como reflexão, o que mais te desafia e o que te dá força para continuar? O que mais me desafia, né? Gente, eu falo assim, eu sempre tive a felicidade da minha vida de fazer o que eu gosto. Eu nunca trabalhei, sempre me diverti em tudo que eu fiz, assim, na minha vida. E o que eu não estava me divertindo, eu parava. Como eu falei para vocês, eu parei de operar com 60 e poucos anos, porque acreditava que não estava bom mais para mim. Pessoas poderiam operar melhor do que eu, e eu já estava com outro foco. Então, isso é a coisa que eu mais amava, um tesão danado mesmo. Tirando, evidentemente, família. Mas o desafio é você chegar na casa e bater um papo. Muitas vezes eu chego nas casas e nem vou para a parte da gestão, nem da saúde, porque eu sou médico, né? Hoje em dia eu sou médico. Vou para sentar com eles e conversar e para fazer. Acho isso é legal, ver coisas e a gente conversar. Hoje, como falei, começa a surgir hóspedes com alguma lucidez, que tem condições de trocar, de dar informação, de dar bagagem, de trocar informações. Eu estou com 65 anos também, eu sou um velho. Então, eu também lembro das histórias, do campeonato de 1970, 80, aqueles negócios. Então, acho que isso é um lance, essa motivação que eu tenho, porque eu gosto do que faço. Bacana. E os desafios... Hoje, meu maior desafio não é mais assim, a nível de LPI. Eu estou em 40 anos de LPI. As pessoas conhecem Cleager, as pessoas conhecem meu nome, as pessoas procuram. Como eu te falei, eu estou com um cara que ele era o responsável pela mãe dele há 20 anos atrás, agora está na clínica. Acho que, assim, não é esse o desafio. Acho que o meu desafio hoje é a honra de estar representando os gestores dentro do sindicato aqui no Rio de Janeiro e é legal, e volto a falar da vaidade, né? Fico feliz de saber que pessoas do Paraná, de Minas, me ligam, quero saber como é que é para essa minha experiência. Experiência essa que eu não tenho nenhum problema em compartilhar, eu falo, eu não tenho concorrente em lugar nenhum, mesmo porque eu me considero muito bom, então não tenho concorrente. Eu tenho prazer de passar informações, de escutar, de aprender com pessoas novas também dentro do lance da ILPI e crescer. Mas vai crescer? O cara vai crescer ainda? Eu pretendo crescer ainda. Não fazer mais ILPI nada disso, que agora eu quero jogar tênis, essas coisas assim. Não? Mas crescer, que eu digo, é ter uma representatividade, saber que eu deixei um legado, como eu fiz no CONDEP, pretendo voltar no CONDEP para dar força nisso, e na associação de crescimento da ILPI. Você fazendo uma boa gestão em ILPI, você está fazendo o idoso que está lá. Não ter a visão do idoso, está lá, depósito, abrigo, não é isso mais, entendeu? É a gente passar essa informação também para
para as pessoas que estão começando. Então, acho que o meu maior desafio é isso e é uma honra poder estar representando os gestores. Presidente, muito obrigada pela sua presença. Estou aqui em nome da Altamed, nosso parceiro aqui de sempre, né? Sim, aí trouxe um presente aí para você. Opa, obrigado. Muito obrigada pelas reflexões tão necessárias, né? Nós sabemos que as LPIs são parte fundamental do cuidado da pessoa idosa no Brasil. É essencial que esse trabalho seja valorizado, seja reconhecido. E, assim, é uma honra ter você aqui como nosso presidente, lutando pelas LPIs, e tenho certeza que vamos longe. Agradecemos aqui os nossos patrocinadores, Altamed, Farm Idoso, Home Sênior, Reabilitar, a UPRJ, que estão aqui sempre presentes, nos apoiando, fazendo Vozes da Velhice chegarem em todos os lugares. E para você que nos ouviu até aqui, não esquece de compartilhar esse episódio, nos ajuda a espalhar a informação de qualidade, e até a próxima.